Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam bem-vindos para mais um momento de fé e de esperança, momento este de oração, momento de clamor, momento de súplica, na noite desta quarta-feira, abençoada por Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom que você veio para mais um momento de fé e de esperança. Se ainda não fez o seu pedido, faça-o no chat e na descrição deste vídeo, tá bom? Deus abençoe. Se possível, compartilhe com alguém que esteja enfermo, doente, precisando de uma intervenção divina em uma área da vida. Você vai, em nome de Jesus, compartilhar com esta pessoa, tá bom? Eu quero orar com vocês já e na sequência nós estaremos lendo a palavra de Deus, tá bom? Quero orar, eu quero clamar a Deus agora pela tua vida, apresentando o seu pedido a Deus e na sequência, primeiro nós vamos falar com Deus, depois Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar? Começando pela oração do Pai Nosso, depois nós vamos recitar o Salmo 91 e os Salmos de número 23, tá bom? Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, o áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor meu Deus e Pai, depois de um dia tão abençoado por Ti, aqui estamos nesta noite. Primeiro, eu quero te agradecer por este dia. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor permitiu vivermos nesse dia. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo
não apenas em minha vida, minha casa e também minha família. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de viver, ó Deus, o sobrenatural. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos, pela proteção. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossa mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela força que o Senhor tem nos dado em meio às batalhas da vida. Obrigado pela direção do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pela força do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, neste dia maravilhoso, eu quero Te louvar. Eu quero Te louvar, Senhor, porque Tu és o Deus, aleluia, que peleja pela causa dos aflitos e dos necessitados. E obrigado, ó Deus, mais uma vez, por nos proteger, por nos guardar de uma maneira especial. Meu Deus, meu Pai, em um mundo tão cruel, em um mundo tão cheio de maldade, Senhor, tantas maldades, sim, ó Deus, o ser humano, meu Pai, que age pior do que os animais, mas pior do que os animais, o ser humano, Senhor. Ó Deus, cheio de maldade, mas, ó Deus, o Senhor é o Deus que trabalha, que peleja pelos Teus filhos. O Senhor é o Deus que peleja por aqueles que depositaram a sua confiança, ó Pai, em Ti. Eu louvo ao Senhor por esta bênção, ó Deus, de o Senhor pelejar, ó Deus, nos livrando da maldade dos seres humanos. Pai, maldade com as nossas crianças. Que maldade com as nossas criancinhas, Senhor. Meu Deus, que maldade. Quanta maldade com as crianças. Quanta maldade com as mulheres. Quanta maldade, Senhor, do ser humano. Ó Deus, que age pior do que o monstro, meu Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa guardar a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos familiares da maldade do ser humano. Protege-nos de uma forma especial. Pai, obrigado pelos livramentos. Pai, eu oro por este lar, por esta casa. Ó Deus, esta pessoa que vive debaixo de ameaças. Livra, liberta esta pessoa. Livra ela de todos os males. Eu oro nesta hora, ó Deus, eu clamo ao Senhor em prol da vida de cada um dos Teus filhos e filhas, aqueles que estão, meu Pai, enfrentando guerras, pelejas, ó Deus, na família, no lar. Ah, Senhor, quantas pessoas estão, meu Pai, enfrentando dias terríveis, e nós pedimos a Ti, estenda as mãos e abençoa aonde quer que esteja alguém agora clamando, ou até mesmo recebendo esta oração, ou o nome foi citado aqui, que esta pessoa seja tocada e abençoada. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida, a casa e a família deste homem e desta mulher. Pai, eu peço a Ti, nos guia, nos dando uma ótima noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Queridos, eu gostaria de ler a palavra de Deus. Nós falamos com Deus e eu tenho certeza que Ele ouviu as nossas orações. E eu gostaria de ler um texto bíblico
com vocês aqui nesta oportunidade. E a minha Bíblia está aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Perdão, Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 8, diz assim: E Deus, que conhece os corações, deu testemunho deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. O que é isso, gente? Quem está dizendo isso? Pedro está falando no concílio de Jerusalém, defendendo que os gentios não precisavam da circuncisão ou da lei para serem salvos, pois Deus já tinha confirmado a salvação deles, derramando o Espírito Santo sobre eles, assim como derramou sobre os judeus que estavam ali no templo. Então, aqui Pedro está falando, ei, a circuncisão, os gentios não precisam, porque Deus já confirmou a salvação deles quando derramou sobre eles o Espírito Santo. É que estava havendo um embate ali entre judeus e gentios, né? Os judeus querendo que os gentios também fizessem a mesma coisa que eles fizeram, que era a circuncisão, e Pedro está dizendo, olha, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre os gentios, Deus está confirmando a salvação deles, ou seja, eles não precisam de serem circuncidados ou da lei para eles serem salvos, porque Deus já confirmou isso, derramando o Espírito Santo. E aqui nós vamos aprender algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição que aprendemos aqui, nesta fala de Pedro, ele começa dizendo o seguinte, que Deus conhece os corações. Se tem alguém que conhece os corações, é o nosso Deus. Deus conhece os corações. Não as aparências, mas os corações. Pedro começa afirmando esta verdade. É uma verdade eterna que Deus conhece os nossos corações. Os irmãos da igreja, os irmãos que estão aqui, veem o exterior. Líderes como eu veem também o comportamento. A religião, ela vê os rótulos. Agora, Deus vê o quê? O coração. Nada está oculto aos olhos do nosso Deus. A verdadeira fé é interna antes de ser externa. Eu repito, a verdadeira fé é interna antes de externa. E outra coisa, nenhuma fachada religiosa impressiona o Senhor. Deus não olha para a aparência, Deus vê o que está no coração. Então Deus não age com base em aparência. Deus não age com base em tradição ou em rituais. Ele responde a um coração sincero. Amém? Não é rótulos, é um coração sincero. Amém? Deus, ele responde, ele age. Outra questão que nós vamos observar é que Deus mesmo, o mesmo Deus está dando testemunho daqueles que são seus. Deus dá testemunho. Deus deu testemunho deles. Pedro está dizendo que Deus deu testemunho, lhes deu testemunho, o próprio Deus dando testemunho dos gentios. Ou seja, ele testificou dos gentios, ou seja, Deus deu a eles a sua aprovação divina. E o que isto nos ensina, pastor Vanderlei? Quando Deus escolhe alguém,
Ele mesmo confirma. O que nos ensina? Se Ele te escolheu, Ele confirma, Ele mesmo. Não precisamos viver para provar algo para outros. Irmãos, se tem uma coisa que me deixa irado, é alguém querer provar que ele é crente, provar que ele é isso, que ele é... Isso me deixa irado, porque não precisa. Eu não preciso provar para vocês que eu sou servo de Deus. Eu não preciso. Se tem uma coisa que me deixa irado, é alguém querer provar que ele é. E ele fala aquilo que ele é. Eu não preciso falar quem eu sou. Deus vai falar por mim. Ou as pessoas vão ver Deus na minha vida e vão falar. Não precisa. Não precisa se apresentar. Não precisa eu falar, ou eu quero. Não precisa. Se tem uma coisa que eu não gosto, é disso. E outra coisa, brigar por oportunidade. Não precisa brigar por oportunidade, não. Não precisa. Deus, ele te apresenta na hora certa. E quando Deus escolhe alguém, ele confirma. E não precisamos querer provar algo para os outros, não precisamos. O critério de Deus é diferente dos critérios humanos, dos homens. Então não precisamos. O próprio Espírito Santo é o que testifica ao nosso favor. É o Espírito Santo que testifica. Não é a religião que dá o selo. Que dá o selo do Espírito Santo é Deus. Então aqui o Espírito Santo é o selo da verdadeira salvação. Pedro afirma, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Ou seja, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos judeus em Atos 2, desceu sobre os gentios em Atos 10. Ou seja, Deus confirmando a salvação não é por obras. Não é por etnia a salvação. Não é por tradição. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. E confirmada pelo Espírito Santo. Então, a verdadeira marca do cristão é a presença do Espírito Santo. Não é regras externas, é a presença do Espírito Santo na vida dele. Amém? Outra questão que eu aprendo aqui, já vou terminar com vocês. Deus não faz acepção de pessoas. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios mostrou isso claramente para Pedro. Não existe crente de primeira classe e crente de segunda classe. Não existe. O mesmo Espírito, o mesmo Cristo, a mesma salvação. Deus não exclui ninguém que o busca com seu coração sincero. Deus não exclui ninguém. Uma vez, eu fui criticado. Eu falo isso que eu fui criticado uma vez. Eu fui criticado. Falaram de mim, os irmãos falaram de mim. O pessoal fala. O pessoal fala. E alguns anos atrás, eu convidei um pregador para vir pregar em nossa igreja. E esse pregador que eu convidei, ele também cantava. Esse pregador canta, louva também o Senhor. E tem muitos conhecidos no Espírito Santo. E ele convidou um músico, também servo de Deus, de uma igreja em Baixo Guandu, serve em uma igreja. Inclusive, quando sai para tocar, leva a carta do pastor, uma pessoa em comunhão na igreja dele. E esse menino que veio pregar convidou o tocador. Quando o tocador ele chegou, estava lá, quando eu cheguei na igreja, estava o tocador lá.
E eu fiquei meio assim, sem graça e tal. E chamei o menino que convidou, falei assim, rapaz, e tal, nós temos um costume diferente aqui e tal. Aí, resumindo, o rapaz tinha um cabelão assim, o rapaz tinha um cabelão assim e tal. Vai vendo o que aconteceu. Aí eu chamei o menino, pastor, puxa, mas ele toca e é um instrumento nas mãos de Deus e serve ao Senhor. Eu trouxe a carta dele. E o pregador era de um outro lugar, mas convidou esse rapaz para tocar. E eu falei, agora já era, já está lá, vai tocar, deixa eu tocar. Na hora que... aí eu fui para o escritório orar, sabe? Porque eu sabia, eu falei assim, vai vir um monte de pedrada em cima de mim agora por causa disso. Quando, eu não me lembro quem foi que cantou da nossa igreja, não sei se foi o grupo que cantou, ou se foi o círculo de oração que cantou. Cantaram um hino com esse camarada tocando um teclado. Na hora que ele começou a tocar, aí o Espírito Santo falou, me repreendeu. Eu estava com o joelho dobrado dentro do escritório, o Espírito Santo me repreendeu e falou assim, ah é? Pois é. Cabelinho baixinho, cortadinho, baixinho, na régua, cabelinho na régua. Deus mostrando para mim, cabelinho na régua, não se dedica, não estuda. Você sabe quanto tempo ele passou comigo ensaiando para poder estar tocando aqui hoje? 4 horas. Você tem alguém aqui na tua igreja que passa 4 horas ensaiando a música? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer fazer perfeito para mim. Ele quer dar o melhor e o perfeito. Ele fez o perfeito. E cabelinho na régua, bonitinho, e não sei o que lá mais. Não quer estudar música, não quer correr atrás, nem importa. Ele estuda primeiro. Aí, e o Espírito Santo falou comigo. Me quebrou. E eu vim pro altar depois quebrado e vi Deus usar aquele menino no teclado. Deus usou aquele camarada no teclado. Tremendamente. No final, eu falei assim, puxa, eles vieram de Baixo Guandu. Eu falei assim, e o outro menino veio do Rio. Eu falei assim, eu preciso tentar compensar a maldade que eu estava no meu coração, que eu pensei, e eu vou levar esse menino para jantar. E convidei para jantar. Quando chegou lá, na hora que nós estávamos jantando lá, aí ele falou, eu já passei, aí ele comentou lá, eu já passei 9 horas, pastor, ensaiando as músicas, porque eu gosto de tocar perfeito, eu não gosto de meia boca, não. Porque para Deus tem que ser o perfeito. Aí ele falou assim, lá na mesa, e para mim tocar as músicas do cantor aqui, do pastor que veio pregar, eu ensaiei 4 horas. Eu ensaiei 4 horas para poder apresentar o melhor aqui. O Espírito Santo tinha me falado lá dentro do escritório. Então, ô irmãozinho, irmãzinha, o fato da tua igreja ter um costume e a outra igreja ter um costume diferente da sua, você não pode julgar ninguém. Porque você não sabe qual é o particular daquela pessoa com Deus. Tem muita gente que pensa que salvação está na roupa que ele veste. Amém? Está na roupa que ele veste. É logicamente que eu estou falando que quem é salvo se veste com decência.
Ele sabe como se vestir. E desde que não seja causando escândalo, principalmente as mulheres, né? Causar escândalo nos homens, enfim, mudar o foco. Então, essa questão tem que ser com pudor. Mas escute uma coisa aqui. Porque a minha igreja não pode isso, e a igreja do fulano pode, eu não posso condenar a igreja do fulano, porque a minha não pode. E nem tampouco a igreja do fulano pode condenar a minha. Porque é um costume da igreja. Então eu não posso condenar a igreja A ou a igreja B, eu não posso. Porque eu não sei qual é o compromisso que aquela pessoa tem com Deus. Então, esta palavra aqui é para você que fica julgando os outros. É para você que gosta de julgar alguém pela aparência. Cuidado. Tem muita gente bonitinho. Tem muitas irmãs que não usam maquiagem. Tem muitas irmãs que não usam nada disso, nem base, nada, não usa nada disso aí. Mas tem uma língua, meu irmão, maior do que essa gravata aqui, ó. Tem uma língua terrível, não é transformada, só é na roupa, mas não é transformada. Cuidado, porque Deus vê o que está no coração. É o coração cheio de maldade, é o coração cheio de malícia, é o coração cheio de julgamentos. Tem irmãos também que é cheio, só julga, só aparece para julgar as pessoas. Muito cuidado. Muitos vão para o inferno por causa disso, porque julga as outras pessoas. Ele bate os olhos nas outras pessoas e ele julga a outra pessoa pela aparência. Só porque a outra pessoa tem um costume diferente que o dele. Então escute uma coisa aqui, muito cuidado. Então vão lá, o pessoal da África, o pessoal de outros lugares aí, inclusive tem um país aí que os homens vestem saia. Ai, vão pro inferno, que os irmãos vestem saia lá. Até você, se for para lá, você vai ter que vestir saia lá, o homem que está aqui falando aqui. Então tem que ter um certo cuidado. Se o coração não tiver voltado para Deus, é aí que está o problema. Então não julgueis para que não seja julgado. Então, fica aqui. Quando Pedro discutia lá com os judeus, era porque eles queriam, o sistema religioso queria que os gentios fossem circuncidados. Mas Deus já tinha tomado a decisão quando derramou sobre eles o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo havia descido. Então Deus agiu primeiro. Os homens tiveram que reconhecer depois. Amém? Então quando Deus decide salvar, quando Deus decide libertar ou usar alguém, nenhum sistema, nenhuma tradição ou pessoa consegue impedir. Ninguém consegue impedir. Amém? Então, a igreja não define quem Deus usa. A igreja discerne quem Deus está usando. Ela pode discernir quem Deus está usando, mas ela não define quem Deus usa. A igreja precisa aprender a reconhecer a obra do Espírito Santo, mesmo quando ele age fora das nossas expectativas, porque Deus age. Deus age. Amém? Então, fica aqui hoje a lição para nós nesta noite. Deus conhece o coração. Deus dá testemunho de quem é seu. O Espírito Santo é o selo da salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Deus abre portas além da religião. A igreja deve seguir o mover do Espírito Santo e não controlá-lo. Amém? Então, há anos atrás, foi uma pancada que eu levei do Espírito Santo de Deus muito forte na minha vida. Amém? Muito forte. Tem muita gente que fica com briguinha daqui, briguinha dali, discussãozinha daqui, dali, ao invés de entregar o teu coração para Deus agir através da sua vida, na vida de outras pessoas. Tem muita gente perdendo tempo. Perde tempo, às vezes, com usos e costumes. Não se volta para Deus com o coração limpo.
Amém? E outra coisa, o Espírito Santo não fica julgando ninguém, não. Deus não julga ninguém. Aquele dia, Deus me quebrou, porque eu já queria agir como pastor de tirar o rapaz. Um rapaz que passou, o Espírito Santo revelou para mim que tinha passado 4 horas ensaiando, porque não concorda em apresentar de qualquer forma o louvor para Deus. Tem que ser perfeito. E tocou perfeito. Até hoje, foi o único que tocou perfeito aqui em nossa igreja. Até hoje, foi o único que tocou perfeito. Olhando, nota musical, tudo perfeito. Esse camarada tocou perfeito. Mas passa 4 horas e falou lá que chegou a passar 9 horas ensaiando para tocar uma música. Então, muito cuidado para você não ficar julgando alguém, porque não tem o mesmo costume que o seu. Muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Precisamos orar pelas pessoas. Você acha as tribos de Israel eram 12? Você acha que todas as 12 tribos eram iguais? Claro que não. Claro que não. Eram diferentes. Muito cuidado. Amém? Aqui nessa transmissão, por exemplo, tem pessoas de várias igrejas aqui. E são os meus irmãos em Cristo. Estão servindo a Deus. Lembra? Quando alguém se converte aqui, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Que igreja é essa? É que prega. Por que você não fala uma igreja bíblica? Porque não existe uma igreja 100% bíblica. Ela sempre vai falhar. Porque a igreja ela é feita de pessoas, de homens que são falhos. Agora, Deus não. Deus é perfeito. A igreja é falha. Agora Deus é perfeito. Então procure uma igreja que prega a Bíblia, que prega a palavra. É essa igreja que eu tenho que procurar para servir a Deus. Porque a palavra liberta, ela purifica. Amém? Mas é isso, gente. Deus abençoe. Guarde isso no teu coração. Eu queria compartilhar com vocês isso da parte do Senhor e eu sei que está servindo para alguém aqui. Não faça acepção de pessoas. Ore por alguém. Eu oro. E outra coisa, tem muitos irmãos aí de várias igrejas, inclusive eu prego em várias igrejas, costume diferente da minha. Eu vou lá, prego. Tem igreja que bate palmas, tem igreja que não bate palmas. Chega lá, eu respeito. Se eu estou lá na igreja que não bate palmas, eu não bato palmas. Agora, quando eles vêm na minha, eles vão bater palmas, porque a igreja bate palmas. E tudo certo. A liturgia, às vezes, é diferente da minha igreja. Não tem nada a ver. Desde que seja para glorificar o nome do Senhor, desde que Cristo seja o centro naquela igreja, é isso que importa. Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todo sempre. Amém, amém, amém. Tenha uma excelente noite.